Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze, esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Como de costume, gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas vem atuando aí nos serviços de segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e os demais serviços aí de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. E a SAMI, desde 1995, no mercado de facilities. A SAMI oferece serviços de mão de obra especializada, com constante aperfeiçoamento dos colaboradores e processos, visando sempre a eficiência e o respeito ao meio ambiente. Acesse o site www.sami.com.br. SAMI se escreve S-A-M-H-I. Além do podcast, a Abralimp também tem a revista IG Plus, e aqui eu aproveito a oportunidade para pedir para vocês conhecerem o novo site da revista, está muito legal. E com destaque desta semana, tenho falando sobre os resíduos, né, que uma pessoa produz. Muito legal. No ano passado, né, cada brasileiro, em média, produziu 1 quilo de resíduo por dia. Confere lá, www.revistaigplus.com.br. Gostaria de lembrar também para vocês curtirem aí o EGCast nas principais plataformas. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre fabricantes de máquinas, toda essa tecnologia disponível no mercado, e eu trouxe 2 especialistas. O primeiro é o André Stopiglia, ele é diretor da Câmara de Fabricantes de Máquinas na Abralimp, gerente nacional de vendas da Nilfisk Brasil. O André atua no setor de limpeza profissional desde 2006, em empresas nacionais e multinacionais em máquinas e produtos de limpeza. André, seja bem-vindo. Obrigado. E o Marcos, o Marco Aurélio, que é diretor da Cash Brasil, graduou-se em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, possui MBA em Business and Management pela Fundação Getúlio Vargas. Marco, obrigado por você ter vindo participar aqui do nosso EGCast. Eu que agradeço, Ernesto, pela oportunidade e parabenizar mais uma vez a Abralimp pela iniciativa. Que hoje nós temos um convidado especial aqui, né? O nosso presidente, o presidente da Abralimp está aqui participando com a gente, prestigiando aqui o nosso EGCast. Obrigado, Ricardo. Bom, muito bom ter a presença do Ricardo, que além de ser presidente da Abralimp, é o cliente, amigo, né? Então a gente se sente bem à vontade. Obrigado. Bom, primeiramente vamos falar sobre o cenário de mecanização de limpeza. Eu vou perguntar para os dois, né, cada um com a sua visão. Houve um aumento, vou começar com o André. André, houve um aumento no processo de mecanização de limpeza? Você acha que as empresas aceitaram a ideia de que mecanizar é ser produtivo ou não? Tá. Bom, aqui é um desafio que eu vou ter que mesclar um pouco das informações que a gente tem de mercado com a minha visão pessoal, profissional, ao longo dos anos. Tá? Sim, há uma visão da questão da mecanização. Uhum. Sem dúvida, quando a gente olha no passado, o nível de mecanização, a quantidade de players, é óbvio que o Brasil ainda tem uma quantidade pequena de players nesse segmento de máquinas de limpeza profissional, se comparado a países desenvolvidos, países europeus, o próprio Estados Unidos e Canadá, mas sim houve uma evolução. Porém, muito aquém do que poderia ser. Porque a gente tem momentos, a gente tem ciclos econômicos onde a mecanização ela acontece mais. Está muito relacionada e o Marco pode contrapor a visão, está muito relacionada à questão da mão de obra disponível. Então, em períodos onde nós tivemos uma taxa de desemprego menor, com uma menor oferta de mão de obra para profissionais que executam a limpeza, que é a base da pirâmide na operação de limpeza, a mecanização ela ganhou uma aceleração. E períodos onde você tem uma taxa de desemprego um pouco maior, você tem uma oferta maior de mão de obra de base, você tem não vou dizer que é uma retração, mas você tem uma estagnação da mecanização de limpeza. Porque, fazendo uma analogia aos mercados desenvolvidos, a verdade é que a mão de obra de base no Brasil é muito barata comparada aos Estados Unidos e à Europa.
principalmente. Então, é comum as empresas colocarem mais gente ao invés de mecanizar, porque a mecanização ela traz isso na operação de limpeza. Você consegue reduzir a mão de obra repetitiva, o esforço da mão de obra dentro da limpeza profissional nos ambientes. Né? Quando a gente fala de limpeza profissional, a gente está falando de limpeza dentro dos ambientes corporativos, empresas, shoppings, edifícios, hospitais, né? Que é a limpeza onde você tem métodos profissionais, circulação maior de pessoas, maior risco de contaminação e tudo mais. Então, é comum que com a mão de obra mais barata você tenha, de certa forma, um aumento, né, da contratação de pessoas e não um investimento em automação e mecanização. Num primeiro momento, isso pode parecer mais econômico, mais barato, só que a gente sabe que no longo prazo isso encarece, né, porque você tem uma perca na produtividade e nós temos no Brasil ainda um desafio que é melhorar a produtividade, inclusive na limpeza. Marcos, seguindo, né, nesse assunto, e eu quero ouvir sua opinião também, o empresário brasileiro, como é que ele se posiciona? Né? O André falou, né, faz mão de obra, menos mecanização, diminui esse ciclo que a gente conhece aí há quantos anos, né? Como é que o empresário se posiciona? Eu acho que essa parte de mecanização, até puxando um pouco do que o André trouxe, ainda no Brasil se contrata cabeças, se contrata pessoas para fazer a limpeza. Em geral, o contratante da limpeza está focado mais na quantas pessoas estarão aqui para fazer a limpeza e não no ponto de eu quero essa área limpa. Então acaba que isso também... Vou falar para você, eu sou mais velho que você, eu escuto isso há 40 anos... E não muda. Não muda. É assim, você vê algumas iniciativas, até interromper um pouco, o Marco Aurélio, nesse sentido, mas ainda é muito... uma proporção muito pequena do montante. Você vê, o que eu digo aí, alguns anos atrás eu não via nada. Hoje eu vejo uns luzes de esperança nessa direção. Então, muitas vezes, quando a gente vai em contratantes, ainda tem essa abordagem de quantidade de pessoas e não na limpeza em si. Porque... Qual que é o ponto de você mecanizar? É exatamente você ter uma limpeza mais eficiente, com maior produtividade e conseguir efetuar esse tipo de limpeza com mais frequência. Que a mecanização está muito ligado também à frequência da limpeza. Se você pensa o que aconteceu nos últimos anos com o cenário de pandêmicos, houveram alguns segmentos, quando eu digo, por exemplo, o setor de supermercados, o setor de varejo. Sim. Esse é um segmento que identificou a necessidade de uma frequência maior de limpeza. Então, esse é um segmento que a mecanização cresce bastante. Então, ainda estamos muito dependentes do contratante ou do usuário da limpeza entender que a mecanização ajuda na frequência e ajuda na produtividade geral de um contrato que seja terceirizado ou na própria mão de obra própria. Estou repetindo palavras, mas na mão de obra própria. Então, existe ainda muita oportunidade de crescimento na mecanização de limpeza aqui no Brasil. Como o André disse, comparado com mercados mais desenvolvidos, quando eu vejo o potencial de mercado contra os outros mais desenvolvidos, a gente está muito aquém. Uma comparação que eu costumo fazer, até pelo nosso ramo, é lavadores de alta pressão de uso profissional. Esse é um mercado que já está muito... Quando eu vejo a penetração no Brasil, ainda tem espaço para consolidação, mas já é mais consolidado, por exemplo, do que uma lavadora de piso. E hoje, esses mercados, quando eu penso em valores, ainda são do mesmo tamanho. Quando eu vejo o mercado potencial, o de lavadores de piso é extremamente maior do que o de lavadores de alta pressão. Quando eu vejo o potencial baseado em dados estatísticos do resto do mundo. Então, só isso já me mostra como... estatística, que existe um potencial de crescimento muito grande na mecanização. Porque o próprio mercado americano, por exemplo, ele é o mercado de floor care, se a gente fala de lavadora e vadeira de piso, é maior do que o mercado de lavadora de alta pressão, pelos números que a gente... Mercado americano. Mercado americano. E pegando um gancho... O europeu também. E pegando um gancho do que o Marco falou, sim, o mercado de alta pressão, que é um dos portfólios do produto da mecanização, ele já é mais consolidado, tem uma capilaridade, uma acessibilidade muito maior hoje no mercado brasileiro, né, comparado à linha de lavadoras e varredeiras de piso. Então, sim, há um potencial maior de crescimento. E também acrescento uma característica no mercado brasileiro sobre essa questão, né, que
mercados latino-americanos como um todo, eles são bem parecidos na questão do custo mais baixo de mão de obra, mais manual do que mecanizado, mas uma característica que a gente percebe aqui no Brasil, que é diferente, por exemplo, do México, que é um mercado importante. O México, os clientes finais tendem a adquirir ou alugar as suas próprias máquinas, enquanto no Brasil ainda isso é muito direcionado para as empresas terceiras. E como o contratante da empresa terceira ele acaba realmente indo para número de pessoas e não o processo de limpeza em si, isso faz com que a mecanização ainda ela é menos incentivada do que ela poderia. E a gente não está falando de vamos reduzir pessoas ou vamos tirar empregos de ninguém. Muito pelo contrário, você na verdade está reduzindo o custo daquela atividade em si. Você vai direcionar essa mão de obra para detalhes e cuidados manuais aonde tem mais valor. E até porque assim, a questão do mercado de limpeza é muito sensível à questão da taxa de desemprego, porque no final das contas ninguém quer trabalhar executando a limpeza. As pessoas preferem, mesmo ganhando o mesmo salário, migrar, por exemplo, para a construção civil, do que trabalhar, por exemplo, limpando um banheiro. Então, essa é a primeira mão de obra quando o mercado está aquecido que sobe. Se você já tem um processo mecanizado, mapeado, já tem essa cultura sofre menos, né? Sofre menos, sem dúvida. E fora que ainda temos muito para evoluir na cultura da limpeza. Quando eu for pensar como um todo, né? Se eu vou voltar do setor de supermercados, por exemplo. Hoje você vai no supermercado de rede, você sempre tem, seja próprio ou de terceirizado, você vê muitas vezes uma lavadora de piso dentro. Mas são exceções que você vê uma varredora do lado do estacionamento. Sendo que isso seria primordial para evitar a contaminação cruzada. E quando você vai levar todo o pó para dentro, assim como você tem os tapetes de contenção, você diminuiu o nível de pó do lado de fora. Exatamente. É importante quanto. E você vai nos mercados mais desenvolvidos, existem sempre as duas máquinas rodando ao mesmo tempo, dentro e fora, e geralmente até máquinas que são capazes de produtividades maiores, justamente porque um operador faz os dois serviços. Isso a gente já vi muitas vezes nos Estados Unidos, não sei se você já teve a oportunidade de ver isso. Então, assim, o mercado de limpeza tem muito espaço ainda para mecanização, passa-se também por mudanças da nossa própria cultura de limpeza e, volto a dizer, trabalharmos juntos para mudar a cabeça do contratante. Não, porque falar, assim, bom, Ernesto, você falou, a conversa vai fluindo e a gente escuta uma coisa e lembra de outra coisa. E pegando essa linha, é interessante que assim, o mercado, quando a gente olha o mercado de floor care, lavadora e varredeira de piso, o mercado de lavadora é maior do que o de varredora. Só que assim, no dia a dia, como a gente visita muitas operações de limpeza, é perceptível que saber o processo correto, ainda existe essa dificuldade de saber o processo correto, porque se vê muita aplicação de lavadora de piso onde deveria ser uma varredora, ter varrição. Porque sujeira superficial você varre, sujeira impregnada você lava. Então você vê muita aplicação errada. Mesmo ainda naqueles lugares onde já existe uma mentalidade de aumento de produtividade e tudo mais, ainda existe uma dificuldade de dimensionar qual é o equipamento correto. Então a gente encontra muito isso na operação também. E a sequência, né? Porque antes de lavar você tem que varrer, né? E isso é uma dificuldade que a gente tinha lá na empresa, que as máquinas quebravam, né? Por que as máquinas quebram? Está entupido. Por que está entupido? Porque não varreu, entrou um prego, entrou alguma coisa dentro. O processo está errado. O processo está errado. O processo não está completo, né? O processo não está completo, exatamente. A ferramenta certa, o equipamento certo, para o processo correto, para a necessidade que você tem no processo. Bom, talvez eu esteja me antecipando, mas pode falar. E além disso, quando a gente pensa na capacitação do trabalhador, o trabalhador da limpeza, até uma curiosidade, a gente já teve contratos que a gente entregou uns equipamentos que com lavadores de piso de pequeno porte, que chegamos lá, fizemos o treinamento operacional. Quando voltamos, encontramos o operador trabalhando como se fosse uma enceradeira. Então, assim, falta muito ainda, a gente tem que trabalhar ainda bastante na capacitação do profissional da limpeza. Sem dúvida. E você falando no varejo, outro dia eu fui lá perto de casa, acabei no supermercado e fui tomar um café que estava cheiroso lá, aquele ambiente tão gostoso, e vi uma empresa de limpeza
uma conservadora, o rapaz usando o mop como se fosse pano e rodo. Pano e rodo. Então, dá vontade de chegar e falar, escuta, vem cá, né? Vamos ajustar isso, porque não é dessa forma. Então, quer dizer, não é só o investimento, né, Marcos? A capacitação está junto do processo. E a capacitação é uma dor que todos nós que somos provedores, fornecedores de máquinas de limpeza, você também está lidando com um tipo de profissional que tem muita rotatividade dentro principalmente quando a gente fala para terceirizada, que é a realidade do mercado brasileiro de mecanização, são as empresas prestadoras de serviço. Então, com essa rotatividade de mão de obra, né, se você não tem uma atualização, um treinamento adequado por parte da prestadora de serviço, você vai ter problema da mecanização da máquina, você vai ter um problema de uma má utilização, como o Marco falou, ou uma subutilização nesse caso, porque está deixando de entregar toda a performance que a máquina poderia entregar, e você vai ter problema de manutenção e indisponibilidade do equipamento. Então, esse investimento, ele não vai entregar a produtividade que ele poderia estar entregando, simplesmente porque ele está indisponível, porque alguém não soube usar da forma correta e quebrou, e isso, além dos gastos de manutenção, você tem o serviço que não vai ser executado conforme planejado. Porque realmente a mecanização ela te traz produtividade, porque ela te traz constância e uniformidade. Ela te dá uma frequência maior e você tem uma padronização da qualidade da limpeza, que quando você faz isso de forma muito manual, é que nem a construção civil, é quase que artesanal, então depende muito do capricho individual. A máquina não, a máquina te traz algo que é constante, que é uniforme. Assim. Então, no final das contas, quando a gente fala do investimento em máquinas, o investimento de máquinas não significa que não tem que haver um investimento em pessoas. Tem que existir um investimento na capacitação das pessoas. A gente, se me permite, vou citar até um programa que nós temos lá na empresa, que a gente premia usuários de máquinas. A gente inscreve os usuários de máquinas, fazemos o treinamento operacional deles, justamente para estar capacitando, damos carteirinhas de você foi treinado e capacitado para usar uma lavadora de piso. E com isso, os usuários que participam disso, eles ficam tão engajados que quando a gente compara o equipamento de um usuário que ativamente participa, está interessado em prêmios, são prêmios simples, não é um investimento que nós estamos gastando muito dinheiro com isso, são investimentos simples que o equipamento que é bem cuidado pelo usuário versus um equipamento de um usuário que não teve o devido cuidado. Depois de 5 anos, por exemplo, não está inteiro. Você pode continuar usando por ainda anos, enquanto o outro muitas vezes foi tão mal cuidado que chegou num ponto que o custo de fazer a manutenção é extremamente elevado e nos justificaria. O empresário, ele sempre, na hora de elaborar, né, todo o seu projeto, né, o escopo de trabalho, os investimentos em equipamento, ele sempre questiona, né, por que eu vou investir se eu posso ter só a mão de obra e tal. E a gente sabe que o contratante também hoje, ele está muito mais aculturado com relação ao que tem de mais moderno, e você vide a nossa feira, a Feira da Abralimp, que vocês participaram, a quantidade de pessoas que visitaram e que começam a entender a importância das máquinas. Você acha que esse conjunto, né, vocês acham que esse conjunto, eles vão se fechar um dia, porque ainda existe, né, não vou investir e eu preciso. Como é que você vê isso, Marco? Depois o André. Eu acredito fortemente que isso vai se fechar por circunstâncias do meu próprio mercado. Como o André disse, de acordo com quando o desemprego vai baixando, que vem baixando nos últimos meses, inclusive, um dos primeiros trabalhadores que querem deixar o mercado que trabalha atualmente é o profissional da limpeza. E, além disso, na visão do contratante, o empresário que está contratando, cada vez mais se tem uma preocupação com segurança do trabalho. Aí, segurança do trabalho, quanto menos pessoas expostas a um risco, é melhor. Sim. Então, até pensando na saúde do colaborador e na segurança da própria empresa, eu vejo já alguns movimentos, são poucas empresas ainda, infelizmente, eu quero essa área limpa com a menor quantidade de pessoas possível, porque eu quero ter menos exposição ao risco. Então, no final, eu tenho a junção dos dois fatores. Uma demanda surgindo, principalmente em grandes multinacionais, de menos pessoas expostas ao risco, e também com uma redução do desemprego, uma falta de mão de obra do profissional da limpeza. E pegando essa linha de raciocínio,
você tem menos mão de obra disponível, você precisa reter a mão de obra que você tem na sua empresa. Então você precisa, além de melhorar a remuneração, então automaticamente as pessoas que ficam, elas tendem a ter uma remuneração maior, você precisa investir em treinamento, em qualificação e tudo mais para melhorar a segurança. E também para lidar com equipamentos, onde o processo, se um profissional bem remunerado e bem treinado, ele vai preservar esse equipamento e você vai ter menos manutenção e mais disponibilidade do equipamento. Então, isso são características macro que influenciam no mercado de limpeza como um todo e influenciam no nosso negócio, que é a máquina de limpeza. Em contrapartida também, existem novas soluções que os fabricantes estão trazendo para o mercado brasileiro. Por exemplo, né, como equalizar, muitas vezes, a questão de mecanizar, otimizar processo dentro de um contrato apertado, onde o cliente da prestadora de serviço está cada vez mais apertando. Ele quer, o cliente final, ele tem uma demanda, ele precisa de qualidade, ele precisa de produtividade, mas ele muitas vezes não quer pagar por isso ou tenta conseguir o melhor preço pelo melhor serviço, tentar equalizar isso de alguma forma. Então, é claro que a gente está falando existem níveis diferentes de exigência de empresas. A pandemia deu uma chacoalhada nisso aí. O supermercado, como o Marcos citou algumas vezes, antes a limpeza era feita só à noite, passou a ser feita de dia também, porque além de aumentar a frequência, os clientes queriam ver que aquele estabelecimento estava sendo limpo. Então, algumas soluções que a gente encontra hoje com mais volume no mercado brasileiro, a locação, por exemplo, de equipamentos. Então, assim como acontece com o mercado automotivo, o mercado de máquinas, num geral, isso já aconteceu na construção civil, agora acontece com mais intensidade no mercado de máquinas de limpeza, que é a locação, onde não há necessidade de disponibilizar um capital, e também há a questão da manutenção inclusa com peças e visitas técnicas preventivas e corretivas, o que faz com que você tenha uma capacitação mais constante dos profissionais que operam essa máquina e evite uma menor indisponibilidade, porque muitas vezes quando o equipamento quebra, a empresa tem que entrar num fluxo de aprovações, de solicitação de orçamento, de ordem de compras e às tudo vezes mais. não tem nem backup, né? E para a operação é complicadíssimo. Exatamente. Né? E a alocação ela vem otimizar esse processo. Ou seja, você está pagando pela disponibilidade do equipamento, que vai estar no seu custo operacional. E é previsível, né? Porque você tem um valor Exatamente. constante, né? Coisa que quando você faz investimento na máquina, tudo pode acontecer, né? E outra solução que também já existe no mercado brasileiro com alguns fabricantes é mais realidade no mercado global. No mercado brasileiro ainda realmente é um pouco... não é toda a operação que encaixa, que são as máquinas autônomas, mas eu posso dizer que a nossa experiência com máquina autônoma, pelo fato de ser uma máquina autônoma, ela tem toda uma complexibilidade, mas são máquinas que são user-friendly, né? São fáceis de operar. A quebra é menor, né? Porque justamente a máquina funciona de forma autônoma. Os históricos que a gente tem de quebra desse tipo de máquina é porque alguém externo, com uma transpaleteira, alguma coisa, atropelou a máquina, e não porque a máquina em si, alguém operando a máquina, causou um acidente. Então, o fato de você não ter ali tudo que você puder tirar, deixar de forma automática, de trabalhos repetitivos, volto a falar, porque você tem detalhes e trabalhos que precisam ser feitos de forma manual, você consegue otimizar e ter mais constância na sua operação. Eu já tive máquina jogada dentro de fosso de elevador, né? Então a gente sabe então como é. Cai de doca. Você sabe como é isso. Como outro ponto importante, Marco, que eu gostaria que vocês comentassem, né? É com relação ao meio ambiente, né? A gente percebe cada vez mais que vocês estão investindo em tecnologia para menos consumo de água e menos consumo de energia. Como é que é todo esse investimento que a indústria está fazendo? A gente sabe que está fazendo, né? Eu acho que esse investimento na parte de economia, de sustentabilidade em geral, passa-se... A economia de água é um pedaço. A gente já fala há muitos anos que lavador de alta pressão economiza água. Acho que isso é um discurso que todos nós já ouvimos bastante. De fato, economiza, né? Porque além de se utilizar menos água, se faz uma limpeza com menos tempo, ou seja, o consumo de água é ainda menor do que o da limpeza tradicional. Mas isso também passa por todos os outros equipamentos. Uma limpeza com uma lavadora de piso consegue ser muito mais eficiente do que com um mop, por exemplo, em relação à economia de água.
E além disso, todos nós, agora falando pela nossa própria empresa, a gente vem investindo cada vez mais em buscar tecnologias para fazer equipamentos com produtos sustentáveis. Cada vez mais uso de material reciclado. Nós temos, por exemplo, já hoje aspiradores costais que são todos completamente feitos de material de airbag reciclado. Então, com isso, a gente consegue ter uma redução da cadeia de consumo de plástico puro, vamos chamar assim, exatamente para a gente fechar o ciclo e ser mais sustentável. Então, além da economia que as próprias máquinas geram no sentido de água como um todo e produtividade, também é uma preocupação nossa o que a gente faz dentro das nossas indústrias para ter esse conceito sustentável. Um ponto que, por exemplo, que a gente desenvolveu recentemente, que está cada vez mais em voga no mercado. Hoje se fala muito de placa solar. Eu ia te perguntar sobre isso. O mercado de placas solares cresceu muito no Brasil, houve aquele benefício que eu acho até que foi prorrogado, não me recordo exatamente, sobre a instalação de placas solares e que você vê hoje em condomínios por todos os lados, cada vez mais obras de condomínios residenciais mesmo, que um dos grandes atrativos é a energia solar. Então, a energia solar veio crescendo muito no Brasil, principalmente nos últimos 2, 3 anos. Houve uma aceleração muito forte. O que ninguém se preocupou precisa ser limpo. Eu tenho na minha casa placa solar. Quando eu contratei a placa solar para minha casa, não me falaram que eu tenho que limpar a placa para manter a eficiência e manter a produtividade do equipamento. Então, esse é um mercado que vai surgir, está surgindo, na verdade, limpar as placas para manter a eficiência e a produtividade. E hoje já existem equipamentos adequados para fazer uma limpeza dessa com a devida eficiência e vão surgir cada vez mais profissionais e empresas, ou até empresas já existentes que vão investir nesse segmento, né, de limpeza de placas solares, seja numa residência, que aí vai ser talvez um profissional parecido com aquele que limpa o estofado das nossas casas, mas também das fazendas, que como um todo, para manter a eficiência da placa solar, necessita limpeza. E tem que tomar muito cuidado, né? Para fazer a limpeza não é tão simples assim. É um investimento alto e você precisa manter, isso faz parte da manutenção para boa funcionalidade da captação da energia solar. É como até mesmo nos lavadores de piso e máquinas de limpeza. Hoje nós temos nossos carros, a gente está a cada 10 mil todo ano, a gente está sempre levando para revisão. Mas uma máquina precisa de revisão, uma máquina de limpeza, também uma placa solar precisa de revisão, o nosso aquecedor a gás precisa de revisão. E a placa solar, a limpeza é fundamental para manter a eficiência do equipamento, da geração de energia. Os fabricantes hoje de máquina e equipamento também estão se preocupando mais com a saúde e bem-estar do colaborador, porque a gente sabe, né, que todo esse investimento também está por trás, né, sem dúvida, a saúde e o bem-estar do colaborador. E a gente pode pegar tanto o colaborador do fabricante, né, no caso do Fisk, Karcher, Tenant, Jacta, enfim, todo mundo, mas pensando na ponta, né? Uma coisa que eu comento bastante, já falei até com o Ricardo algumas vezes sobre isso, mecanizar tem a ver com humanizar. O Marco falou muito bem sobre a questão da segurança do trabalho, de evitar acidentes. Máquinas, a mecanização, o operador utiliza a máquina, ele está muito menos exposto a riscos de doenças derivadas do trabalho, do esforço repetitivo, né? Porque você está transferindo aquela força que você precisaria aplicar na limpeza para uma máquina, né? Então você só está conduzindo a máquina. Então você tem a questão de uma fadiga muito menor, de um esforço muito menor, pensando em alguém que faz aquela atividade todo dia, né? Repetitiva, né? Repetitiva, então você já está pensando nesse bem-estar, e sem contar que uma pessoa operando uma máquina, infelizmente isso acontece, a gente presencia muito a questão do profissional invisível, né? O profissional de limpeza muitas vezes ele é invisível dentro das corporações, e quando ele está com uma máquina na mão, ele está operando uma máquina ali, ele é mais valorizado, ele é mais percebido, envolve a questão de orgulho, além de todos os benefícios ligados ao esforço, à mão de obra, com um trabalho repetitivo. Porque normalmente a máquina vai fazer um trabalho que é um trabalho repetitivo.
Por isso que tudo que é repetitivo a gente mecaniza para poder ganhar produtividade, otimizar processo, economia de sustentabilidade, economia de água, né? Se a gente pegar uma mangueira de jardim, aquelas continhas básicas, mas que é verdade, mais de 1.200 litros por hora, uma mangueira de jardim padrão, uma lavadora de alta pressão entre 400 a 700 litros por hora, dependendo da máquina, com menos tempo, que você já mecaniza. Claro. Uma lavadora de piso, você vai ter um uso aí, uma máquina padrão de 510, 40, 60 litros, você vai usar até no máximo 90 litros de água para fazer aí uma limpeza de uma área de 1.000 metros quadrados. Então, a economia que você tem na ponta, e quando compara com o OP ou o balde, que são ferramentas que precisam, que estão no dia a dia, mas são para finalidades diferentes, né? Você também tem uma economia grande de consumo de água, de produto químico. Então, se eu uso menos produto químico na limpeza do piso, eu vou jogar menos resíduo no meio ambiente. Aí você tem a indústria de químicos vindo com produtos biodegradáveis e tudo mais. E as empresas indo para práticas sustentáveis, ESG, né? A Newfisk, por exemplo, tem uma vice-presidente de ESG e a Newfisk, entre as empresas listadas na Bolsa de Copenhague, que é uma empresa de capital aberto, está entre as principais empresas dinamarquesas com políticas ESGs. E assim, os nossos players, como a Caixa, como todos os outros concorrentes, estão indo nessa linha, que é bom, né? Porque isso força todo o mercado a não só fazer produtos que gerem economia lá na ponta, mas também que todo o seu processo seja rastreado, que seja, o tripé da sustentabilidade, né? Ambientalmente correto, socialmente justo, né? Então, você consegue avançar para o mercado. E acho que o mercado de máquina de limpeza ele já está bem avançado nesse sentido, porque normalmente são empresas que de vanguarda, digamos assim, que trazem novidades, que trazem lançamentos. Então, toda essa questão que envolve desde do ambiental, da economia, mas também do social, com responsabilidade, com dignidade dos trabalhadores, seja dentro da indústria ou seja entregando isso para os nossos clientes. Só para complementar alguns pontos sobre o bem-estar, que faz parte de uma das ODS, inclusive, né? Se você pensa, por exemplo, numa limpeza urbana, que hoje mais difícil do que o profissional de limpeza dentro dos edifícios é o profissional da limpeza urbana. E hoje ainda no Brasil é extremamente manual esse tipo de limpeza. Tirando algumas cidades, alguns grandes centros que tem uma mecanização. E com os equipamentos, além de você estar suprindo essa falta de mão de obra, você vai estar permitindo uma melhor qualidade de vida do profissional da limpeza. Sim, porque você não está empurrando a sujeira, né? Ele não está empurrando a sujeira, ele não está lá parado debaixo de 40 graus, dependendo do local, e tendo que fazer a coleta do lixo, coleta das folhas e poeiras e afins, com equipamento que tem. Você vai estar lá no ar-condicionado, tranquilo, ou seja, você vai suprir a demanda da população, que é a limpeza, que hoje existe a falta do profissional da limpeza no ambiente urbano, e além disso, quem estiver trabalhando dentro desses equipamentos vai estar com uma saúde melhor, vamos chamar assim. E só para tocar um outro ponto em relação a isso, que nós também temos que ter muita preocupação, que é uma preocupação grande da Caixa, sobre a ergonomia dos nossos equipamentos. Que no passado se via muito no mercado, por exemplo, equipamentos de lavadores de piso mesmo, que eram tão pesadas que depois de alguma hora de trabalho do profissional da limpeza, ele já estava estafado para poder fazer a limpeza. Sim, porque não é só o peso da máquina, o piso também, né? Às vezes o peso da máquina com a água. Com a água. Então, depois de uma hora de trabalho, aquela produtividade teórica já se foi. Porque o trabalhador já está estafado com o esforço que tem que ser feito. Então, é parte do nosso processo, é parte do desenvolvimento da Caixa, da Nilson, de todos os outros do mercado, pensarmos a ergonomia e de prover uma solução que, além de trazer a produtividade, vai prover um bem-estar para quem estiver operando o equipamento. O Marcos, tudo que tem de mais moderno na Europa, Estados Unidos, etc., aqui na América Latina, o Brasil tem hoje, não? Nem tudo, porque como a gente citou, o André citou muito bem a parte das máquinas autônomas, por exemplo. Isso já é uma realidade, principalmente no mercado europeu e no mercado americano. E no Brasil já se tem robôs aqui, já tem máquinas autônomas no Brasil, claro, só que ainda não é uma realidade para o nosso mercado. Não tem escala, né? Não tem escala, justamente pela mão de obra ser ainda... Quando você faz a conta de retorno, não faz sentido você substituir uma máquina com operador versus uma máquina com autônoma. Então, esse tipo de tecnologia ainda
Não é que nós não estamos trazendo, mas ainda não existe essa escala no mercado brasileiro. Existe a disponibilidade, mas aí tem que... A viabilidade não... É por GPS? Não. O processo? Não. Aí a pergunta agora é curiosidade. É um processo igual, você deve conhecer os robôs de aspiração, que hoje no mercado brasileiro isso explodiu para limpeza dentro de casa. É mapeamento. A máquina ela não é diferente, por exemplo, de uma tecnologia da Tesla. Aí eu vou falar uma tecnologia mais genérica que todos os fabricantes têm no mundo. Ela não é por GPS. Ela tem sim sistemas de tracking para você mapear o que foi feito, mas ela não é programada ou comandada remotamente. Ela faz o mapeamento até por uma questão de segurança, porque você está lidando com ambientes com muitos obstáculos e muitas vezes com fluxo de pessoas. Então, a tecnologia de uma máquina lavadora de piso autônoma hoje, de qualquer fabricante que global, ela tem, eu posso arriscar dizer que ela tem mais tecnologia do que um carro da Tesla, tá? Para tecnologia autônoma. Em níveis de mapeamento da área, de riscos de acidente, porque você tem risco de cair numa escada, de atropelar uma pessoa. Você tem uma série de riscos que elas precisam ser, primeiramente, eliminados, para depois que ela sirva para fazer a limpeza. Então, a tecnologia autônoma, ela primeiro precisa entregar segurança para a sua execução, para depois ela fazer o processo de limpeza. Um exemplo fácil disso aí é se você pensa num shopping center. Eu vi no aeroporto. Tem também. Tem também. Mas você pensa no shopping center, pensa numa máquina autônoma dentro de um shopping center. Ela existe escadas rolantes. Sim. Ela não pode cair da escada rolante. Sim, não pode. Ela não pode quebrar a vitrine da loja. Então tem que ter sensores capazes de identificar esse tipo de coisa. E você pensa no carro da Tesla, como você citou, não tem esse... Não vai ter um meio fio de vidro para ele correr o risco de acertar. E você vai trabalhar só com ruas, né? Você não vai soltar um carro autônomo, uma tecnologia autônoma, para andar numa calçada, por exemplo. Uma lavadora de piso com um sistema autônomo, ela consegue operar... ela pode até não rodar porque ela entendeu que ali é arriscado para ela passar, mas ela vai mapear toda a sua volta e para que ela possa circular ali, né? Por exemplo, um problema que a gente tem nas máquinas que a gente tem autônoma aqui no Brasil, dentro de indústria, assim, a máquina para evitar acidente, mas às vezes a pessoa hoje com a mania de andar olhando o celular, às vezes a pessoa atropela a máquina. Assim como alguém andando no celular, bate numa placa, bate num poste, alguma coisa assim. Então, a tecnologia existe no mundo todo. Em alguns mercados já ganhou escala. Você tem operações do Carrefour, por exemplo, na Europa com máquinas autônomas em todos os seus hipermercados. O Walmart nos Estados Unidos também. Só que aqui no Brasil ainda a viabilidade para algumas operações. Existem algumas operações que permitem, mas na grande maioria não. E só para finalizar, para deixar o Marco falar, a gente ainda está um passo atrás, porque a mecanização de uma tecnologia que já existe desde a década de 70, 80 no Brasil, que é a lavadora de piso, a vadeira de piso, ainda está numa escala muito pequena do que poderia ser para a gente partir para um próximo passo. Então, tem muito campo para a gente crescer e para melhorar processos de produtividade com as tecnologias que existem no Brasil hoje de diversos fornecedores. E até entrando nesse método de tecnologia, saindo um pouquinho da máquina autônoma, eu tenho que voltar ao assunto capacitação. Hoje, você vê mercados desenvolvidos, existem já muitos equipamentos que têm uma eletrônica maior embarcada. Então, essa eletrônica demanda o quê? Que os técnicos, não os nossos, os técnicos que existem no mercado têm que ser capacitados também para trabalhar esse tipo de eletrônica. E agora eu não falo do nosso mercado. Sim. No Brasil, esse tipo de capacitação ainda é muito incipiente. Então acaba que nós temos que trabalhar mais no mercado com máquinas mais simples, mais mecânicas e menos eletrônicas, justamente porque o mercado brasileiro como um todo ainda falta capacitação de profissionais. E isso altera a conta, né? Na última linha lá, com certeza, né? Porque se você faz um planejamento, né, de um projeto e coloca lá o tempo de utilização da máquina, médio e longo prazo, né? A gente fazia isso na companhia. Eu vou diluir isso dentro do valor do contrato, etc, etc. Se as pessoas não cuidam... Sim. E é um desafio do nosso mercado, né, da máquinas de limpeza,
É um desafio conseguir empresas, porque assim, nós temos nossas equipes, cada fabricante tem suas equipes de mecânicos, mas ainda é um mercado no Brasil, quando você olha Brasil. Quando você olha São Paulo, existem grandes players especializados em manutenção desse tipo de máquina. Mas quando você pega Brasil, é um mercado muito carente. Então, até para todos que estiveram ouvindo a gente, existe uma oportunidade muito grande dentro do mercado de limpeza, de máquinas para limpeza, principalmente mercados de varrição e lavadora de piso, para profissionais em pequenas empresas regionais se especializarem na manutenção desse tipo, porque nosso mercado, para suportar um crescimento do nosso mercado, ele vai ter que ser acompanhado de empresas que prestam manutenção, assim como outros mercados de ar-condicionado, de empilhadeira, de automóveis e tudo mais. E realmente falta profissionais para lidar com novas tecnologias, visto o mercado automotivo. Isso. Tem carros com muitos carros com tecnologia que as oficinas mecânicas, os mecânicos que existem no Brasil não estão preparados. Então, assim, existe uma oportunidade. Quando a gente fala de você tirar a mão de obra de base e capacitar ela para fazer outros tipos de serviço, é para ocupar principalmente esses lugares de onde já existe uma carência de prestadores de serviço, de pessoas especializadas, e que tende a aumentar. Que tende a aumentar porque eu espero vender mais máquinas de piso aqui no Brasil, não sei você. E, de novo, isso é um déficit educacional do Brasil. É algo que nós temos como brasileiros e não como empresários do ramo de limpeza, quem nos temos que incentivar e trabalhar em cima disso. Vocês têm algum dado sobre o quanto hoje a parte de locação é eficiente? Na minha época, assim, o empresário gostava de investir, né? Ele gosta de ter aumentar a posse, o patrimônio da empresa, isso ajuda no tomar crédito no banco e eu tudo vi mais. Na época que eu tive a chance, né, de ir para a Europa, Estados Unidos, e eu vi muitas empresas já, bastante tempo atrás, fazendo processo de locação. O empresário adorava, né? Acabou o contrato, devolva a máquina, acabou. Aquele custo é o custo que a gente colocava lá numa linha dentro da composição de preço que era constante. Como é que está esse mercado hoje de locação de máquina? Para os dois, né? Tá, eu vou começar e jogo a bola para você. Só quero fazer uma distinção dos mercados de locação, tá? Por exemplo, quando a gente olha a locação como um todo, o mercado da construção civil é muito mais avançado, até pelo tamanho que ele representa na economia brasileira e no PIB. A construção civil e agrícola. Existem a locação spot, normalmente, que é muito ligado a pequenos locadores, e a locação de longo prazo. É mais ou menos que nem você ter uma localiza dos carros que você aluga por diária e você ter alguma outra localiza, ou Movida, qualquer outra empresa, ou você fechar um contrato de longo prazo. Quando a gente fala de locação, aonde os players, os fabricantes estão, a gente está falando na locação de longo prazo, 24, 36 meses, que corresponde a um contrato de uma prestadora de serviço dentro do cliente final. Então, sim, o mercado de locação spot, no geral, cresceu muito. O mercado de equipamento de limpeza de longo prazo, ela já existe há um bom tempo, né? Só que ele vem ganhando mais tração nos últimos 5 anos e principalmente a visão dentro do negócio onde da New Fisk, pelo menos, ele cresceu muito pós-pandemia. A procura, né? Um produto já existia, mas a procura aumentou muito por uma questão de agilidade de disponibilidade de equipamento, não a necessidade de desencaixe, né? E a questão da disponibilidade, de manutenção. Né? Hoje, no mercado geral, é difícil, a gente não tem isso mapeado na Bralimpa, a gente tem um volume de vendas, a gente sabe dizer, olha, o mercado é desse tamanho, considerando venda, mas locação ainda a gente não tem esse mapeamento. Mas eu posso te dizer que hoje a representatividade é muito maior do que era 5 anos atrás. Vocês estão investindo nesse processo de locação? Não? Agora eu jogo a bola para você. Que bom que o nosso diretor da Câmara de Máquinas está aqui. Ele pode começar essa pesquisa de parte de locação. Sim. E diga-se de passagem que eu estou do lado do antigo diretor. Mas é assim, né? A gente tem discussões
E a gente vai evoluindo conforme a necessidade do mercado de levantamento de dados. Então, pode deixar aqui. Sim, esse mercado de locação, sim, de fato, é um mercado que vem crescendo bastante nos últimos anos. Como o André bem disse, no pós-pandemia, a demanda vem surgindo cada vez mais. Como a gente trabalha muito focado no longo prazo e tem as empresas que trabalham no curto prazo. Só que, ao mesmo tempo, o que nós enxergamos também, André e Ernesto, aqui, existe a demanda da locação e a do contrato full de manutenção. Então, nós temos percebido 2 fatos. Alguns contratantes estão querendo... não quero comprar a máquina, não quero ter isso no meu ativo. Quero que você tome conta de tudo, porque meu negócio principal não é cuidar de máquina. Esse é o seu negócio. E também, eu tenho um leasing bom com o banco, eu tenho uma taxa de juros boa com o banco, então vamos fazer diferente. Eu compro a máquina via banco, mas eu quero um contrato de manutenção que você me garante disponibilidade, SLA, todo aquele que vocês conhecem muito bem, todos os prestadores de serviço conhecem muito bem. Então, eu vejo muito um misto dos 2, a demanda da locação completa e também a demanda do contrato de manutenção completo. Que no final está indo muito nessa tendência de eu não quero você eu quero usar. Mais do que o ter, eu não quero ser responsável por cuidar do equipamento. Eu quero que alguém cuide para mim. Eu quero pagar para alguém tomar conta do equipamento que vai me garantir que essa máquina não vai parar. Porque, como você disse, a máquina de limpeza se quebra, se dá um problema mais grave, você é glosado em contrato, nossos prestadores são todos muito afetados. E a gente sabe que é assim. E eu sei também que a disponibilidade, eu vou colocar no contrato uma série de máquinas, dependendo do tamanho do contrato, não cabe uma máquina reserva. Então, por isso que vem essa demanda de ter esse tipo de equipamento, esse tipo de contrato de manutenção. E pensando, só para complementar, aí eu vejo algumas diferenças nos segmentos. Quando eu vejo no segmento de varrição, que ainda tem um potencial pequeno, um potencial muito grande de expansão, mas principalmente varrição de grande porte, esse mercado já é locação, já virou locação há muitos anos. Lavadora de piso tá no meio do caminho. Quando eu comparo com de varrição pesada, ainda está... Eu não digo em tamanho de faturamento, mas eu falo em tamanho de percentual do volume. Ainda eu acho que assim, a alocação das lavadoras, ela aumentou a procura, mas ela tende a ir mais para o equipamento de grande porte. De grande porte. Né? Porque é onde o desencaixe de capital é maior e principalmente a necessidade de manutenção é mais constante e mais cara. As máquinas menores ainda, ou de médio porte, a tendência maior ainda é de compra. A não ser que a empresa tenha tomado uma decisão. Fala, olha, a minha política é 100% locação. Já tem empresas fazendo isso. Mas tem empresas que também não, que optam pela aquisição, porque realmente, a hora que eu coloco na planilha, comprar é mais barato do que alugar, se eu comparar. Só que assim, muitas vezes essa conta não é feita sem a manutenção. Imediatista, né? Aquela conta de padeiro. Ou porque existe uma necessidade de aumentar o patrimônio da empresa. Aí vai da estratégia fiscal, de negócio. Da estratégia fiscal da empresa e existe o tamanho do lugar que você guarda lá, né? Do depósito, do contrato que ela pegou. Existem os benefícios do imposto quando você faz a locação em detrimento da abatimento compra. De imposto. Abatimento de imposto. Então, depende... Compensação. Né? Além dessa parte de não ter o ativo e de ter o cuidado da máquina, qual é o ganho financeiro que existe para a empresa. Então, empresas de lucro real acabam tendo esse benefício do abatimento. Entra no custo e não no OPEX e não CAPEX. Né? Entra no custo e não no investimento. Mas assim, está crescendo, só que isso não em detrimento de outro. Né? A verdade, a locação ela torna mais acessível para que empresas, por exemplo, que dificilmente investiriam, possam experimentar. Sim. E aí fazer a conta pro negócio dela ser mais interessante uma coisa ou outra. Sem dúvida. E eu posso falar para você, com certeza, não é a conta inicial, né? A conta final que a gente tem que pensar quando a gente pensa em máquina e equipamento. O bottom line. Você tem que olhar o bottom line. Exatamente. E no tempo do contrato. Exato. Tempo do contrato, aí é uma mistura, né? Treinamento, é tempo do contrato. O parceiro, né? Achar um parceiro que também te dê todo o suporte, né? Que não te entrega a máquina e esquece de você. Por isso que assim, a gente tem isso... acho que o mercado tem isso como produto. Eu encaro locação como um produto, assim como plano de manutenção para máquinas próprias é um produto que te dá uma disponibilidade de máquina similar a uma locação.
Então, nós oferecemos isso para o mercado para que cada cliente, cada empresário ou gestor, ele faça as suas contas dentro da sua estratégia de negócio e tome a decisão. Claro. Vai ter um pouco de locação, um pouco de aquisição. Aqui nas grandes eu não vou gastar 300, 400 mil reais no investimento, mais toda a manutenção que essa máquina vai exigir, então eu vou locar. As máquinas menores eu tenho um mecânico próprio capacitado para as máquinas menores, então eu consigo adquirir. Vai da estratégia de cada negócio. Nós, como fabricantes e importadores de máquinas, nós oferecemos essa gama de produtos. Temos todos esses equipamentos, podem ser vendidos ou comprados, ou locados. Então, o importante é isso. Além de tecnologia, é formas diferentes de fazer negócio. A locação é uma forma diferente de fazer. Deixa eu te perguntar, André, como é que é estar na frente como diretor da Câmara de Máquinas na Abralimp? A gente estava discutindo, a gente estava na sala ali esperando para vir aqui, estava discutindo isso com o Marco, porque o Marco foi diretor da Câmara de Máquinas também. Acho que a Abralimp como um todo, ela é muito importante para o nosso segmento. Aproveitando até o Ricardo está aqui, ele sabe disso. Mas o trabalho de todos os participantes das empresas, ele é voluntário. Então, acaba concorrendo com o tempo que nós temos que dedicar aos nossos negócios, que é o negócio principal. Mas a participação da Abralimp, ela é importante para fortalecimento. É um trabalho prazeroso, sem dúvida. Acho que a Câmara de Máquinas, apesar de sermos concorrentes, nós temos uma boa relação, uma relação muito cordial. O mercado é muito grande, né? É muito grande e assim, o objetivo da Câmara de Máquinas é melhorar o mercado para todos os players, né? Então, é óbvio que essa limitação de tempo faz com que a gente não tenha muitos trabalhos, mas os trabalhos acontecem, né? E passam de uma gestão para outra. Por exemplo, eu herdei alguns trabalhos do Marco Aurélio. Provavelmente o próximo diretor da Câmara vai herdar alguns trabalhos que eu comecei. A questão nós conseguimos, pelo menos na Câmara de Máquinas, reunir 90% na linha de floor care, 95% dos players. Na linha de alta pressão é mais... Na linha profissional são todos. Acho que um importador ou outro. 90%. No geral, na linha profissional. A linha doméstica... É outro segmento. É outro segmento, é mais difícil, né? Mas a gente consegue discutir bastante sobre o mercado, as dores do mercado, o que é comum a todos. É óbvio, cada fabricante a gente tem que respeitar a sua estratégia. Claro. Mas assim, a gente consegue, por exemplo, algo que eu não acho que é impossível nas outras câmaras, compilar dados de vendas, então a gente consegue enxergar o tamanho do mercado de máquinas profissionais no Brasil. Na venda, na locação, falei, ainda é algo que a gente precisava avançar. Esse tamanho desse mercado, até porque né? ele ganhou uma pauta para ele. Ganhou mais importância. Né? Realmente é algo que os fabricantes já estavam olhando, alguns mais adiantados, outros menos, mas ganhou uma aceleração durante e pós-pandemia. Mas a gente consegue mensurar dados, por exemplo, que são importantes para definir estratégias pessoais. A gente conseguiu, de uma forma colaborativa, com que cada fabricante forneça seu volume de vendas para um terceiro, né? Para compilar esses dados. Autônomo, para compilar e entregar o tamanho do mercado. E a gente consegue, com essas informações, definir nossas estratégias ou compor parte da estratégia. Óbvio que não toda, mas compor. Então, esse é um trabalho em conjunto que já vem lá de trás, de outras gestões, e que eu vejo que funciona bem. Fora isso, a gente trata de questões relacionadas a Inmetro, em questões relacionadas à deficiência do que a gente comentou dos prestadores de serviço no sentido de manutenção, né, de como desenvolver esse mercado, de como apoiar. É uma dor grande, né? Então, assim, é gratificante. Aquela vontade de que poderia estar fazendo mais, mas existe um limitador de tempo, é uma associação, né? Não é diferente da dinâmica do negócio, mas é importante. Eu tenho certeza que a cada ano de Abralimp, o nosso mercado de limpeza profissional e particularmente o nosso mercado de máquina de limpeza profissional, ele sai mais fortalecido. Se me permite complementar um pouco da importância da Câmara e da associação, eu volto na primeira pergunta que você nos fez, que é como está a mecanização no Brasil. Acho que um dos grandes
pontos que nós trabalhamos na Abralimp, é como melhorar a limpeza profissional. E não vai ser a Caixa, falando pela minha empresa sozinha, que vai conseguir trabalhar com todo o contratante da importância da mecanização, de se trabalhar com a limpeza e não com a quantidade de cabeças. Vai ser via parcerias, tanto dentro da Abralimp quanto com os prestadores de serviços, para passar essa mensagem para o mercado. Então é daí que vem, que eu vejo um ponto muito importante da associação em si. Legal. E a força da associação, acho que ficou muito clara durante a pandemia. Porque a gente acompanha, claro, né? A gente está dentro da diretoria de máquinas, que é um pedaço, eu falo, né? Sim. Máquinas é uma caixinha do processo todo de limpeza, porque você tem pessoas, processos, químicos, ferramentas como mop, enfim, equipamentos. A pandemia, a Abralimp foi muito solicitada porque as empresas, as corporações ou pessoas físicas, enfim, queriam procurar alguma referência geral no processo de limpeza. Então, a Abralimp, ela uniu tudo isso e eu pude participar de uma criação ali rápida de um manual de processos de limpeza durante a pandemia. Que depois nós fizemos o curso à distância, o EAD, fizemos gravação lá. Foi feito tudo, e foi feito assim, um grupo de WhatsApp, reunião online, porque está todo mundo fechado, home office e tudo mais, mas já existia material. O que precisava ser feito era algo compacto que pudesse ser utilizado em várias situações e depois se desdobrou em segmentos, hotelaria, hospitais, clínicas, supermercados. Então, assim, a importância que o Marco falou de ter uma associação é porque num momento como a pandemia nos mostrou isso, porque no momento de crise, ao invés de buscar quem são os players desse mercado? Eu conheço eu conheço um fabricante químico, não conheço um fabricante de máquina. Você vai numa associação que reúne toda a cadeia produtiva. Legal, pessoal. Estamos chegando aqui no fim do nosso bate-papo e vou pedir para o Marcos as considerações finais e agradecer mais uma vez em nome do Ricardo, né, a presença de vocês aqui no nosso EGCast. Eu queria agradecer, Ernesto. Acho que no começo a gente estava falando sobre como vai ser esse processo do EGCast. Eu acho que no final ficou um bate-papo bem fluido. Acaba que é o que vocês comentaram no começo, né? Que a gente começa a conversa, a gente sai do script e começa a entrar nas perguntas, porque são tantos assuntos são tantos temas da limpeza profissional e da limpeza mecanizada que a gente tem para tratar, que se a gente fosse colocar tudo aqui em pauta, a gente ia passar a tarde inteira aqui conversando. Sem dúvida. Vai tempo. Aí eu ia aceitar aquela cerveja. Aquela cerveja, porque esse é um tema que a gente acredita que o mercado tem muito potencial de expansão, tem muito a ser trabalhado no mercado e essas oportunidades de estarmos juntos, essas oportunidades de conversarmos com vocês e com com essa audiência que está aqui no EGCast, que vai permitir o crescimento do mercado da limpeza e com esse mote que está aqui na caneca, né? Promovendo a saúde e o bem-estar e, obviamente, olhando para o nosso lado com a mecanização. André, suas considerações finais. Bom, depois de o Marco falar um monte de palavra bonita aqui. Bom, agradecer, obviamente, esse espaço. É difícil às vezes a gente conseguir conciliar na agenda, na corrida de todos. Sem dúvida. Mas esse trabalho do EGCast de levar... Eu sou um consumidor de podcast, né? Eu passo muito tempo na rua, no carro, e eu opto por ouvir podcasts porque é um momento que você tem para aprender, para enriquecer. Então, acho que é uma ferramenta fantástica e que está sendo bem explorada. E falar sobre mecanização, que é um negócio que... Tá no sangue, né? Eu desde 2006 me falando só basicamente de limpeza profissional, máquina e tudo mais, produto. É importante porque a gente vê um potencial muito grande no mercado brasileiro, necessidades, todo lugar que a gente vai ter potencial, muito pouco conhecimento. As empresas conhecem muito pouco sobre mecanização, sabem que existe a máquina, mas não sabem como utilizar da melhor forma possível. E então, sempre que a gente tiver a oportunidade de vir explicar um pouquinho, falar um pouco sobre o mercado é importante. Se a gente fosse entrar em outros assuntos, a gente ia falar sobre dimensionamento de máquina, que a gente nem falou. A gente só falou sobre as possibilidades, tecnologia, mas se a gente for entrar em dimensionamento de máquina, a gente vai ter muito assunto, porque acho que é uma das maiores dores, porque a primeira barreira é querer mecanizar. Então é a primeira barreira. Entendo que tem que mecanizar, vou investir nisso, vou entender um pouco mais disso.
A segunda barreira é como escolher o equipamento correto. E não estou falando, todos os fabricantes. Mas aí têm... é a parte 2, né? A parte 2. Então já estou deixando uma ideia aí para um próximo podcast. E assim, a Abralimp tem muito conteúdo, mas nós, fabricantes como um todo, sem dúvida. Nós somos, além de provedores, nós somos ferramentas para auxiliar nessa questão de dimensionamento de máquina, para que seja uma operação de sucesso, para que não tenha uma frustração e gere algum trauma Sim, nisso. sem né? dúvida. Então, acho que o maior... o que eu queria deixar para o público que está ouvindo vale a pena investir, você tem ganho de produtividade, a longo prazo você vai ter muito ganho de qualidade, de constância, de bem-estar, tanto das pessoas dentro do cliente, do prestador de serviço, quanto dos funcionários. E busquem os fabricantes, os importadores, os fornecedores, para auxiliá-los no dimensionamento. Esse apoia na Abralimp como uma fonte segura para buscar informação, né, de processos, equipamentos, máquinas e tudo mais. Deixa eu só complementar uma coisa que você disse. Você falou da parte 2, que é o dimensionar, você falou do ganho no tempo de qualidade e afins. Vai ter um terceiro ganho que a gente às vezes acha que não existe, que existe um ganho de custo no tempo. Sim. Com a mecanização. Sem dúvida. E isso é um ponto ainda que tem que ser muito trabalhado por aqui. Legal. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo e em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, aí agradeço a presença do André Stopiglia e do Marco Aurélio aqui no nosso EGCast, o podcast da Abralimp. E aí, aproveitando a fala aí dos dois, né, convido vocês a conhecerem a Fundação Abralimp, né, onde a gente tem todo um programa aí de treinamento. Visite o site www.nebralimp.org.br. Acompanhe os nossos EGCasts aí nas principais plataformas digitais. Agradeço muito a presença dos dois. Eu sei que é super corrido, mas esse nível de informação tem que ser levado para o mercado. Sem dúvida. A gente agradece a oportunidade. Obrigado para os dois. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, até pessoal. a próxima. Obrigado.